Quantos estão felizes nessa noite? Melhorou, glória a Deus. Queridos, a gente estava cantando esse louvor. Ô, Guilherme, você pode colocar esse último hino que a gente cantou aí novamente, filho? Eu quero confessar uma coisa para os irmãos. Esse louvor que a gente acabou de cantar é um dos louvores que eu mais gosto. Porque eu não sei se você já prestou atenção na letra. Dá um clique aí, Guilherme, por favor. Isso. Não, pode voltar. Aí. Olha lá. Não sei se você já prestou atenção no que o autor diz ali, mas olha só o pedido que ele faz. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Agora dá um clique aí, Guilherme, por favor. Olha lá. Ensina-me a amar o meu irmão, olhar com os teus olhos. Você prestou atenção no que você acabou de cantar agora há pouco? Porque a gente tem que ter a consciência, queridos, que se a gente canta, vou usar essa expressão para você entender, depois eu vou explicar por quê. Se a gente canta uma música dessa, sem raciocinar o que a gente está cantando, é literalmente o que eu acabei de falar, é apenas uma música. Mas se eu canto com consciência do que eu estou pedindo ali, queridos, isso é louvor. Isso é adoração. Amém, igreja? Então, quando você estiver louvando ao Senhor, usa sua mente, né, para entender aquilo que os seus lábios estão cantando, né? Essa é a diferença. Nós não somos papagaio. Papagaio, tem gente que fala assim, pastor, papagaio também fala. Mas ele só fala o que ele ouve, ele apenas repete. Papagaio não raciocina. Eu e você, Deus nos deu essa capacidade maravilhosa de raciocinarmos. Amém, igreja? Então, que essa seja a minha, a sua, a nossa oração. E como está? Como indo? Obrigado, Guilherme. Pode botar aí agora, Guilherme. Mateus capítulo 1, por favor. Porque como ensina e fala de obediência, né? E pastor Carlos tem falado aqui também um pouquinho sobre obediência. E eu hoje na live de tarde, eu comecei a falar um pouquinho sobre um casal, que na minha concepção, na minha humilde concepção, é um dos maiores exemplos de obediência que a Bíblia mostra para a gente. No Antigo Testamento a gente tem Abraão, que é um dos maiores, né? Tão obediente que foi capaz de levar o próprio filho para ser sacrificado, e ele ia sacrificar o menino. Se o anjo do Senhor não aparece na hora, não impede, ele ia imolar o próprio filho. Obediência maior que essa, eu não conheço, né? Então, no Antigo Testamento, Abraão é exemplo disso, de obediência, entre outros. Mas no Novo Testamento a gente tem alguns, e esse casal aqui, queridos, eu acho sensacional. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse casal, não vou me alongar, prometo que você não vai sair daqui tarde, né? Mas eu queria conversar com você um pouquinho, eu queria pedir aí o nosso projetor, verso 18, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Amém? Você pode acompanhar no projetor, se você não tiver uma Bíblia perto de você aí. Porque diz assim, amém? Quem achou na sua Bíblia aí, acompanha. Quem não achou, pode acompanhar ali no projetor. Diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Obrigado, meu amigo. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho,
a quem pôs o nome de Jesus. Amém, queridos? Para nós iniciarmos a nossa conversa aqui bem rápido, um bate-papo bem rapidinho, até esse trecho aí já é o suficiente. A passagem fala de um casal muito, muito, muito conhecido. O nome dela, Maria. O nome dele, José. Queridos, para que o Salvador nascesse, né, para que Jesus viesse ao mundo, obviamente que Deus precisaria de um útero, de um ventre, não é assim? De uma mulher. Os irmãos estão acompanhando até aí? Porque Deus não ia fazer Jesus surgir do nada, né? De repente Jesus aparecia no meio do povo. O povo ia ficar meio perdido, meio confuso. Por quem é esse cara? Veio de onde? Quem são os pais? Não é assim? O povo ia ficar meio assustado sem entender o que estava acontecendo, se Deus tinha poder para fazer isso, né? Criar Jesus e fazer com que Jesus surgisse no meio da galera, andando para lá e para cá, de repente até já com 30 anos, né? Mas Deus não quis fazer assim, Deus preferiu fazê-lo de um jeito naturalmente sobrenatural. Perdoe a ambiguidade, mas só para você entender o que eu estou falando. Então Deus precisava de uma mulher, precisava de um útero, precisava de um ventre, para que essa mulher pudesse gerá-lo, para que ele pudesse nascer de uma forma humana, vamos dizer até aí, né? E obviamente, Deus começou eu entendo, conjecturando, mas sem cometer nenhuma heresia, entendo que Deus começou a procurar alguém que pudesse desempenhar esse papel, alguém que pudesse cumprir essa missão. E eu acredito que Deus procurando, olhando, né, e de repente, ele vê uma jovem. Queridos, é por isso que eu acredito, na minha concepção, que Maria não era uma jovem qualquer. Raciocina comigo. Será que Deus escolheria de qualquer maneira, de qualquer forma, de forma aleatória, sem muito cuidado, sem muito critério? Será que Deus escolheria dessa forma aquela que seria a mulher escolhida para gerar o seu filho? O que os irmãos acham? Com certeza não. Com certeza, né, houve da parte de Deus todo um cuidado, né? Creio que Deus, de repente, estabeleceu, vamos usar essa expressão para você entender, né? Creio que Deus, de repente, estabeleceu alguns critérios para escolhê-la, para elegê-la, digamos assim. Então, queridos, eu entendo que, com certeza absoluta, Maria não era uma jovem qualquer. Por que eu estou falando isso, queridos? Eu já disse isso aqui algumas vezes. Porque, lamentavelmente, a gente vê no nosso meio, e quando eu falo no nosso meio, agora eu estou trazendo para o meio cristão evangélico, especificamente, né? A gente vê no nosso meio alguns crentes sem muita sabedoria. Porque eu já ouvi isso. Alguns crentes até falando mal de Maria. Eu me lembro até que uma vez, eu já contei também esse testemunho aqui para os irmãos. Eu estava num determinado lugar, um domingo de tarde, aí alguém chegou e falou assim: Jorginho, essa pessoa que me chamou, tinha muita intimidade comigo, a gente já se conhecia há bastante tempo. Falei assim: Jorginho, cara, vamos lá em casa para você orar pela minha avó, porque minha avó está com muita dor de cabeça. E está deitada lá, reclamando de dor, já tomou remédio, e a dor não passa. Vamos lá para você orar por ela. Falei: amém, vamos lá para a gente orar por ela. Agora não estou lembrando o nome da senhora, daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome dela e eu falo para os irmãos. Aí fomos lá. Entramos realmente, né? A senhora estava no quarto, deitada, assim, né, com o olhinho fechado e tal. Aí eu sentei, cheguei perto dela, falei: tudo bem com a senhora? Ela só balançou a cabeça dizendo que estava tudo bem. Aí a pessoa que me levou falou assim: vó, o Jorginho vai orar pela senhora. Ela estava deitada de olho fechado, queridos. Quando a menina, a neta, falou isso para ela deitada de olho fechado, ela abriu logo o olho. Aí eu cheguei perto dela, ela perguntou assim para mim: você é crente? Eu falei: sou. Aí ela, com muita dificuldade, virou para mim e falou assim: eu não gosto de crente. Muito confortante isso, né? A gente fica muito legal, muito, muito feliz de saber disso, né? Aí, na hora, eu falei: Senhor, me dá sabedoria, né? Que nessa hora você logo recorre a Deus. Aí eu perguntei pertinho dela, com muito carinho, falei:
mas por que a senhora não gosta de crente? O que eles fizeram com a senhora? Ela seriamente virou para mim e falou assim, eu não gosto de vocês porque vocês não gostam de Maria. Aí eu cheguei pertinho do ouvidinho dela e falei assim, olha só, eu não sei os crentes com quem a senhora se relaciona, os crentes que a senhora conhece, de repente eles até nem gostam de Maria, não sei. Mas se a senhora não conhece, a senhora está conhecendo agora um crente que se amarra em Maria. Eu gosto de Maria pra caramba. Queridos, na mesma hora o semblante já mudou. Você gosta mesmo da Maria? Eu falei, gosto muito de Maria. Inclusive, quero até dizer uma coisa para a senhora. Eu cumpro o mandamento de Maria. Ela, mas como é isso? Você não é evangélico? Eu falei, sim, mas eu cumpro o mandamento de Maria. A senhora lembra quando Jesus transformou água em vinho? Lembro. Então a senhora lembra que eles foram até Maria? E quando eles foram até Maria, quando o vinho acabou, que eles foram falar com Maria, a senhora lembra o que Maria disse para eles? Fazei tudo o que ele vos disser. Eu sigo esse mandamento de Maria. Aí já abriu um sorrisinho assim, meio tímido. Falei, posso orar pela senhora? Orei por ela, eu sei que coisa de meia hora, 40 minutos depois, a dor de cabeça foi embora, ela levantou, sentou, começou a conversar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Queridos, muitas vezes falta sabedoria na gente. Eu não estou aqui, em nome de Jesus, eu falei isso hoje de tarde na live, eu não estou aqui incentivando ninguém a ser adepto da mariolatria, que é a expressão que eles usam para os adoradores, né? Aqueles que intitulam Maria, né? Enfim. Não estou aqui falando isso, não é isso que eu estou dizendo para você, não. Agora, também estou dizendo para você, queridos, principalmente, quando você estiver diante de alguém que não tenha, de repente, o mesmo entendimento que você, ou que não tenha a mesma opinião que você tenha, pelo menos, sabedoria. Imagine vocês, se quando aquela senhora falou assim, eu não gosto de crente porque vocês não gostam de Maria, imagina se eu falasse assim, olha só, não tenho nada contra Maria, não, mas quero dizer uma coisa para a senhora, Maria não pode interceder por ninguém, como vocês falam que ela intercede, Maria não pode fazer nada por ninguém, Maria era uma mulher como outra qualquer. Será que eu tinha orado por aquela mulher? Ela, no mínimo, tinha me botado para fora. E com todo o direito, ela estava dentro da casa dela. Você está conseguindo entender? Então, queridos, Maria, não estou aqui dizendo que Maria hoje está intercedendo por nós, como muita gente fala, enfim, porque não é isso que a Bíblia diz. Mas Maria não era uma qualquer. E Maria, assim como outros e outras, deixam para a minha vida e para a tua vida algumas lições que nós podemos utilizar hoje. Porque primeiro, queridos, eu entendo, como eu falei aqui agora, Deus olhando lá do céu, estou conjecturando para você entender, para você compreender o que Deus está falando com a gente. Deus olhando lá do céu, com certeza, quando Ele viu aquela jovem, com certeza alguma coisa naquela jovem, Deus viu que chamou, atraiu a atenção dele. E aí, mediante essa afirmação, a pergunta que eu faço para nós nessa noite. E nós? Quando Deus olha lá de cima para cá, para baixo, só para você entender. Será que há em nós alguma coisa que chama a atenção de Deus? Porque eu creio que Jesus olhando, Deus olhando, Ele viu alguma coisa, uma jovem diferenciada. Porque, querido, se você ler, se não estou enganado, eu acho que é Lucas que fala da visita do anjo Gabriel. O que o anjo Gabriel fala quando ele se apresenta para ela? Fala, Maria, porque ela fica meio assustada, meio confusa com a aparição do anjo. O anjo diz o que para ela? Maria, fica calma, fica tranquila. Estou parafraseando para você entender. Ele diz o quê? Fica calma, porque não temas, porque achaste graça aos olhos de Deus. Em outras palavras, ele disse o seguinte, Maria, olha só, Deus olhando lá de cima, Ele viu graça em você. Alguma coisa em você chamou a atenção de Deus lá em cima, por isso Ele me enviou. Foi mais ou menos isso que Gabriel falou para Maria. Chamou tanto a atenção de Deus que Deus não enviou qualquer anjo não, queridos. O anjo Gabriel, que você vê na Bíblia que não se apresenta em qualquer momento, em qualquer hora, qualquer coisa, Deus não manda. Gabriel, vai lá, está desocupado, vai lá. Não é assim. Eu só vejo Gabriel se apresentando em algumas situações específicas, para anunciar o nascimento de Jesus, para anunciar o nascimento de João Batista.
Então eu entendo que esse anjo, ele só aparece em ocasiões especialíssimas, quando a missão é uma missão extremamente importante. Você está conseguindo compreender, queridos? Então, amados, eu vejo que essa jovem não era uma jovem qualquer. Merece, no mínimo, o nosso respeito. Você está conseguindo entender? E, queridos, agora olha para mim, porque quando o anjo se apresenta para Maria, que ele fala tudo para ela, ele diz assim: Maria, olha só, você vai engravidar. Mas fica tranquilo, não temas, porque o que vai ser gerado no teu ventre será por obra e graça do Espírito Santo. E, queridos, mesmo sabendo o que a aguardava, ela aceitou a missão, porque a Bíblia diz que ela vira para o anjo e ela fala assim: cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Tanto é que você vai ver, eu acho que é Lucas, depois alguém confere aí, por favor. Tanto que você vai ver que depois que o anjo fala isso para ela, ele vai embora. Porque ele entende que o recado que ele tinha que dar, ele já tinha dado, e Maria já tinha aceito. Então, mesmo sabendo que aguardava, porque, queridos, vamos ser sinceros, olha para mim, uma jovem, principalmente naquela época, onde o machismo, né, era muito pior do que é hoje, porque hoje ainda existe o machismo, mas enfim. Queridos, naquela época, a coisa complicada, você imagina para uma jovem comprometida, porque Maria era comprometida, Maria não era uma largada qualquer. A Bíblia diz que ela engravidou. Agora você imagina como é que aquela jovem ia chegar primeiro para o seu futuro esposo. Pensa comigo. Imagina aí a história. Maria chegando para José, seu noivo, e fala: José, chega aqui, meu amor, que a gente precisa conversar. Pois não, meu amor, o que está acontecendo? Olha só, meu amor, veio um anjo aqui em casa assim, hoje de manhã, de tarde, de noite, não sei exatamente a hora que o anjo apareceu, né? Veio um anjo aqui em casa e o anjo falou que eu vou ficar grávida. Imagina. Você imagina como é que foi para aquela jovem falar para o seu futuro esposo? Você imagina como é que seria para aquela jovem dar a notícia para os seus pais? E agora, pior ainda, você imagina depois aquela jovem já grávida, automaticamente o que ia acontecer com a barriguinha de Maria? Não é assim? Enquanto está no comecinho da gravidez, não aparece nada, tranquilo, ninguém sabe do que está acontecendo. Mas quando a barriguinha começa a crescer? Isso ia acontecer com ela. Aí você imagina como é que Maria ia prestar contas para a sociedade, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com isso, né? Ficamos muito preocupados com o que os outros vão pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. É por isso que a Bíblia fala, eu sempre falo isso, que é importantíssimo, equilíbrio. De vez em quando a gente se preocupa com o que os outros vão pensar, tanto é que a gente zela pelo nosso testemunho. Sim ou não? Porque a gente se preocupa com o que os outros podem pensar, não é assim? Dificilmente eu vou parar num bar, sentar num bar, pedir um copo transparente, né? E pedir o garçom que ponha um guaraná. Bota um guaraná aí, que eu vou ficar sentado num bar aqui tomando um guaraná. Algum problema eu sentar no bar tomando um guaraná? Nenhum, né? Mas, de repente, passa um irmão desavisado, me vê no bar sentado com a tulipa cheia de guaraná. Chega na igreja e fala o quê? Gente, sabe o pastor que vai pregar daqui a pouco? Passei ali num bar e estava tomando um chopp, irmão. Você está conseguindo compreender? Então, de vez em quando, a gente precisa tomar cuidado para evitar fazer com que o irmão, até mesmo inconscientemente, venha a pecar. Agora, queridos, eu também não posso andar o tempo todo preocupado com o que os outros vão pensar, porque senão a gente não vive. Até porque a gente sabe que no nosso meio tem uma galera que tudo é o quê? Tudo é pecado. O camarada não pode fazer nada, não pode ver nada diferente que é pecado. Em contrapartida também tem aquela galera, por isso que o equilíbrio ele é essencial.
tem aquele que tudo é pecado, mas também tem a galera do não tem nada não tem nada a ver. Querido, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que eu não ia falar não, mas Deus falou isso muito comigo hoje. Eu falei, Senhor, querido, sabe o que está acontecendo no meio dos crentes? Tem um crime aí na sociedade aí, né? Quando o camarada, ele recebe um dinheiro, ele consegue um dinheiro de forma ilícita. Exemplo, o camarada ganhou um dinheiro jogando no bicho, ganhou um dinheiro. Esse dinheiro é lícito ou ilícito? Lícito ou ilícito, igreja? Ilícito, sim ou não? Concordamos até aí? Só que o camarada pega o dinheiro e fala assim, não, pastor, eu ganhei 2.000 no bicho que eu joguei, pastor, mas pode falar para o pastor lá da sua igreja que eu vou dar 200 de dízimo. Então quer dizer que deu o dízimo, então agora ficou tudo? Sabe o que ele estava tentando fazer? Lavagem de dinheiro gospel. Você está conseguindo compreender? E sabe o que tem acontecido no nosso meio, queridos? Presta atenção. Nós temos feito, queridos, se não tomar cuidado, lavagem de pecado. Tentando pegar coisas que são pecado, dar uma maquiada. Aí eu não ia falar, mas vou falar. Tem umas denominações aí que fazem festa na roça, festa jesuína, festa genuína. Queridos, na verdade, tudo isso é disfarçado, mas é festa o quê? Festa o quê? Festa junina, querido. Festa junina disfarçada. E eu vou falar uma outra coisa aqui que eu não ia falar não, mas vou falar porque, enfim. Nós fizemos, depois, cadê a Rosângela? Está aí, Rosângela? Não. Estava aqui agora há pouco, mas eu não a vi. Nós fizemos, e eu quero confessar para os irmãos que pelo menos eu não pretendo mais fazer, pelo menos enquanto estiver na liderança de algum departamento. Nós fizemos acho que foram duas coroas de bombom, né? Assim, tipo um buquê de alguém lembra disso? E aí, para a pessoa ganhar aquilo, a pessoa comprou o quê? Uns numerozinhos, sim ou não? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Rifa! Ah, pastor, mas é da igreja, pastor. Então não é rifa, é apenas os irmãos estavam doando. Queridos, me respondam, qual é a diferença? É porque aqui dentro? Lá fora não pode, é pecado, mas aqui dentro é santo? É assim que funciona? Lavagem de pecado. Eu estou falando com muita liberdade porque eu concordei em fazer o negócio. Eu e Rosângela conversamos e concordamos em fazer. Mas depois, Deus me cobrou. E eu estou falando de mim. Pelo menos no departamento onde eu tiver a liderança, eu não faço. Agora, também preciso dizer uma outra coisa para os irmãos. Sabe por que tivemos que fazer? Os números, eu não lembro qual foi o valor. Rita, a senhora lembra quanto foi o valor de cada número? Era R$2? Não. Oi? R$3, né? Que a gente fez para angariar fundos para o nosso encontro de casais. Então, o propósito é até nobre. Mas sabe por que a gente muitas vezes recorre a essas coisas? Queridos, vou falar aqui com muita liberdade porque eu estou falando para a minha igreja. Quantos de vocês dariam R$3 para ajudar no departamento de casais se não fosse ganhar nada? Não precisa levantar a mão, não. Eu sei quem daria, sei quem não daria. Até porque eu sei que teve gente que deu muito mais que isso. Mas é a minoria. Então, muitas vezes, a gente acaba recorrendo a esses recursos, que eu vou usar essa expressão para não usar uma expressão mais pesada. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você, nós somos assim, ó, quando é para o reino. Tu não dá R$3 aqui para ajudar um departamento da tua igreja, mas você dá 30 lá fora no McDonald's tranquilamente. E olha que eu estou sendo legal, tá? Aqui R$30, acho que
Se bobear, tu toma um milkshake no McDonald's e olha lá. Você está conseguindo compreender, queridos? Isso eu vejo tudo aqui. Está tudo aqui. Amém, amados? Vamos voltar para cá por causa do nosso horário, porque eu não quero passar do nosso tempo. Queridos, mesmo sabendo de tudo aquilo, Maria aceitou. Mesmo sabendo que seria julgada, Maria aceitou aquela missão. Mesmo sabendo que ela teria que abrir mão dos sonhos dela, abrir mão dos projetos dela, tudo em favor de quê? Em favor do reino. Priorizando o que, igreja? O reino. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A gente está precisando aprender isso. Nós estamos precisando aprender a priorizar o reino, porque nós ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos. Nós não abrimos mão da nossa opinião em favor do reino. Nós não abrimos mão dos nossos desejos em favor do reino. Nós não abrimos mão dos nossos projetos em favor do reino. Nós até falamos que sim. Mas na prática, queridos, nós vemos nitidamente que não é assim que funciona. Pastor, só pode dar um exemplo? Posso dar uns 5, mas vou dar um só para você entender. Pastor, estamos precisando do senhor no departamento tal. Mas quem é a líder do departamento tal? Vou usar um exemplo que eu posso usar. Pastor, a gente precisa de uma ajuda sua no departamento de louvor. Quem é que está liderando o louvor agora? É a Camille. Pô, irmão, olha só. Não sei, cara, mas não vou com a Camille. Ué, como é que é isso? Falta pouco dizer assim, meu santo não bate com o dela, né? Como é que é isso, queridos? Isso é priorizar o reino? Isso é priorizar o reino, igreja? Eu vejo aqui Maria abrindo mão dos sonhos dela, dos projetos dela, dos planos dela, pelo reino. Doando, se doando, queridos, e se doando por inteiro, tá, amados? Porque lembra do que eu falei aqui, que ela ia ter que passar pelo julgamento, ia ter que falar para os pais, para o esposo. Com certeza, quando passasse na rua, né? E olha lá, ó, olha lá. Olha a irmãzinha que está grávida do Espírito Santo. E sem contar que uma gravidez, amados, para o homem é uma coisa, para a mulher é outra totalmente diferente. Nós costumamos usar a expressão, né, quando a mulher engravida, nós costumamos usar a expressão, estamos grávidos, não é assim? Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, nós homens, agora eu falo como homem que eu também sou, nós não temos a menor noção do que é isso. Nós não temos a menor noção do que é carregar uma criança no ventre. Nós não temos a menor noção do que é passar pelo parto. Eu lembro quando o Daniel estava para nascer, o Vitor não passei por isso não, mas o Daniel. Irmão, os caras botaram a gente numa sala para ver um parto. Tinha uns 20 homens. Se ficaram 3 na sala, foi muito. Porque não conseguiram, não aguentaram ver aquele negócio. Deus é tão sábio que não bota o homem para... Se Deus faz o homem engravidar, querido, pode ter certeza, ia ser um nascimento e um óbito. Nascia a criança, morreu o pai, com certeza. Então, para a mulher, a gravidez, queridos, é outra coisa. Não só psicologicamente falando, como até mesmo fisicamente, o corpo da mulher altera em tudo. Essas famosas aí é outra história, né? A mulher tem filho hoje, amanhã, rapaz, a mulher está magrinha, sequinha. Eu falei, Jesus, como é que essa mulher fez isso? Mas é aquilo, né, queridos? É plástica daqui, dali, puxa daqui, estica dali, vai para a academia, faz isso, faz aquilo. Mas as nossas, que não têm essa condição toda. Você está conseguindo compreender? Querido, Maria abriu mão de tudo isso. Em favor de quê? Do reino. Você consegue entender? Agora deixa eu andar um pouquinho aqui, porque eu falei pra caramba de Maria, né? Agora eu vou falar só um pouquinho de José para a gente terminar.
Isso dá uma moral também para José, né? Até porque na história, né? Maria tá bem na fita, José nem tanto. Até na oração, você já percebeu, querido, na oração da Ave Maria? Ave Maria, Mãe de Deus, não é assim que o pessoal fala? Alguém já ouviu a oração? José, Pai de Deus, tem a oração? Tem não, né? Então vou dar uma moralzinha para o José aqui, porque José também, porque José, queridos, como o pessoal fala lá no Nordeste, José era cabra macho. José era cabra macho. Você quer ver uma coisa? Bota o verso 19 aí, por favor, filho. Olha o que diz ali o verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem, olha a primeira expressão que está ali, sendo um homem o quê? Justo. E quando a Bíblia fala de justo, queridos, a gente pode usar, a gente pode, digamos assim, utilizar uma outra expressão para você entender o que a Bíblia está falando. José, quando a Bíblia fala de justo, a Bíblia está falando de íntegro. Quando a Bíblia fala de justiça, nesse caso, a Bíblia está falando de integridade. O que é uma pessoa íntegra, queridos? Uma pessoa íntegra, ela traz consigo uma série de outras qualidades, uma série de outros atributos. Uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta. Uma pessoa íntegra é uma pessoa de caráter. Uma pessoa íntegra é uma pessoa responsável. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que inspira confiança, porque é de fato uma pessoa confiável. Uma pessoa íntegra é uma pessoa de palavra. Então José era esse camarada, que tinha algumas dessas e outras qualidades. Você está conseguindo compreender? E nós, eu e você, também fomos chamados para ser justos, viu, querido? Para ser justo. Por isso, amado, sem querer jogar nenhum peso sobre você, sobre nós também fomos chamados para ser justos. Nós também fomos chamados para ser íntegro. Que história é essa de crente que não tem palavra? Nosso meio tem uma meia dúzia aí, queridos, que infelizmente você não pode confiar no que o cara fala. E todas as vezes que eu falo disso, eu já contei esse testemunho aqui 50 vezes, porque nunca mais eu esqueci. Uma vez que a gente fez um retiro lá na Coroa, fomos num sítiozinho fazer um retiro de carnaval, só que o sítio era muito pequenininho. A entrada, o sítio era grande, mas a entrada era muito estreitinha. Não dava para entrar com ônibus. O que a gente teve que fazer? Tivemos que alugar 4 vans para levar a galera. Aí organizamos tudo e tal, conversamos com o camarada, sendo que um era o líder de todos os outros, que eu não podia negociar com um, com outro, então a gente arrumou um que liderou todo mundo, falou, deixa comigo, pastor, que eu arrumo os outros 3 e eu coordeno. Meu negócio é com o senhor, eu converso com ele, eu falei, tá tranquilo, e assim foi. Aí no sábado de manhã, no sábado que a gente ia partir para viajar, a gente ia se encontrar todo mundo aqui na porta da igreja, eles viriam com as vans para pegar o pessoal. Sábado de manhã, aí eu liguei para o rapaz, para a casa dele, porque esse foi o combinado, né? Liguei. Quem atendeu a esposa? Falei, queria falar com fulano. Ela virou para mim e falou assim, fulano não está aqui não. Mas ele está onde? Meu filho, fulano foi ontem de madrugada para Cabo Frio. Queridos, eu gelei. Falei, Jesus tem misericórdia, com 70 pessoas na porta da igreja esperando para levar a gente. Aí eu fiquei um pouco mudo, ela percebeu, aí ela virou para mim e falou assim, por que você está... ele marcou alguma coisa com você? Eu falei, marcou, filho, ele marcou comigo 8 horas aqui na porta da minha igreja. E detalhe, ele não era crente não, hein? Sabe o que a esposa do cara falou para mim? Olha só, ele marcou que horas com você? Eu falei, 8 horas. Então você pode esperar, porque se ele marcou com você 8 horas ele vai estar na porta da sua igreja. Queridos, não deu outra. Quando eu desci, eu estava aqui na casa da minha sogra, quando eu cheguei já tinha uma van parada lá na frente. Eu já conhecia a van dele até pela placa, porque eu marquei a placa. Cheguei perto, ele estava dentro da van, cochilando assim, com o olho fechado. Quando eu cheguei perto, ele me viu, já abriu a porta. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, mano. Aí eu falei para ele a história. Liguei para sua esposa, ele falou, realmente, eu fui a Cabo Frio levar um grupo. Nessa época de carnaval, a gente aproveita para faturar um cascalho. Realmente, eu fui ontem para Cabo Frio, deixei um grupo lá, deixei eles lá e voltei de madrugada. Eu falei para eles, eu vou voltar, porque 8 horas da manhã eu tenho um compromisso com um irmão na porta da igreja. Ele deixou o grupo lá, voltou, ele falou que na estrada deu sono, ele parou num posto de gasolina, estacionou, dormiu um pouco dentro da van, acordou e veio embora. Diz que chegou aqui, era 7 e pouca da manhã. Vou repetir, não era crente não, hein? Sabe o que é isso, igreja?
Alguém que tem palavra. Crente. Se a gente acha aí fora uns camaradas que não tem nada com o evangelho, camarada de palavra, crente tem que ter, querido. Crente tem que ter. Se você falou que vai fazer, faça. Se não deu, imprevistos acontecem com todo mundo. Se não deu para cumprir a tua palavra, vai lá até a pessoa com quem você tratou e fala, dá uma satisfação. Lá em casa eu tenho um de 11 anos, que se eu falar para ele que vou fazer alguma coisa, ele me cobra. Não esquece não. Pai, o senhor falou que ia fazer isso assim, assim, tal dia, tal hora comigo. Falei, filho, se eu falei, de repente não dá, às vezes acontece algum imprevisto, eu falo para ele, pô filho, ó, papai hoje não vai poder por causa disso, disso, disso. Mas sabe o que eu estou procurando ensinar para o meu filho, para os dois, tá? Que o de 19 também. Sabe o que eu estou ensinando para os meus filhos? Que o homem tem que ter palavra. Você está conseguindo compreender, igreja? A Bíblia diz que Deus olhando lá de cima viu, porque assim como Maria não era qualquer uma, com certeza absoluta José também não era. Porque quando Deus escolheu Maria, falou, bom, peraí, eu também tenho que ver o camarada que vai estar junto. Não adianta eu escolher uma mulher cheia de virtudes, se ela vier com sanguessuga grudado nela. Se ela vier com 7-1 Zé Ruela junto dela, não vai dar problema. Você está conseguindo compreender? Então a Bíblia diz que, olha, José era um homem o quê? Justo. E aí diz o quê? Lê comigo ali. E não querendo fazer o quê? Envergonhá-la. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? José preocupado com a mulher dele. Ele não estava nem preocupado tanto com a imagem dele, não, queridos. De homem, de macho, que podia ser arranhada, né? Afinal de contas, é a futura esposa dele que ia engravidar de um filho que não era dele. Ele estava preocupado com quem? Com ela. Olha que coisa legal. Olha como é que esse camarada chamado José, Nilton, ensina algumas coisas para mim e para você. Para nós que somos homens. Preocupado em preservar a imagem. Não é encontro de casais não, mas também serve, tá? Marido, você tem preservado a imagem da sua esposa? Que história é essa de ficar falando mal da tua mulher para os outros? Mulher, você tem preservado a imagem do teu marido? Não sai por aí falando mal dele, não. Você está conseguindo compreender? Preocupado com ela. Isso que eu vejo aqui com José. Ele, olha o que diz, sendo um homem justo, não querendo infamá-la, envergonhá-la em público, resolveu fazer o quê? Resolveu deixá-la. Ele já estava decidido, queridos. José era um homem de decisão. Não, vou meter o pé, vou sair fora, porque senão vai dar ruim para ela. Ele estava o quê? Decidido, sim ou não? Sim. Tem momentos na nossa vida, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, que nós precisamos tomar decisões. Não é ficar esperando as coisas acontecerem ou deixar tudo por conta de Deus, não. Tem hora que nós temos que fazer alguma coisa. Às vezes, com o coração até doendo. Mas existem momentos que decisões precisam ser tomadas. E diante daquela situação, José entendeu que ele tinha que fazer alguma coisa. Agora, olha só que coisa legal, queridos. Ele resolveu deixá-la sem que ninguém... Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, igreja. Tem coisas que você não tem que falar para ninguém. Ah, pastor, mas eu tenho uma pessoa de confiança. Eu já falei isso aqui para alguns irmãos. Querido, sabe qual é o problema de você ter alguém de confiança? É que esse alguém de confiança, Fernandinha, também tem alguém de confiança, que também tem alguém de confiança. Está entendendo, Márcia? Aí sabe o que vai acontecer com o teu segredo? Daqui a pouquinho, 75 pessoas de confiança estão sabendo dele. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Tem coisas que não é para falar para ninguém. Tem coisas que às vezes é você e Deus. Queridos, a minha esposa sabe disso.
Tem coisas, às vezes, na minha vida que eu não falo nem para ela. E olha que nós somos uma só carne, como diz a Bíblia, tá, queridos? Humanamente falando, não existe relação de maior intimidade do que marido e mulher. Pai e mãe, mãe com filho, não, marido e mulher. É a única relação humana que a Bíblia diz que os dois se tornam um. É a única. Então, humanamente falando, não existe uma relação de intimidade maior do que homem e mulher. E tem coisas na minha vida com Deus que nem para ela eu falo. Assim como eu sei que tem coisas na vida dela que ela não fala nem para mim. E nós não temos dificuldade com isso. Estou dizendo que eu escondo as coisas da minha mulher, que ela esconde as coisas de mim, não é isso não. Mas eu tenho a minha intimidade com Deus, que é pastor Jorge e Deus só, e mais ninguém. Você consegue entender isso? É isso que eu vejo aqui com José. Falou para ninguém. Porque olha só, queridos. Ou você fica na tua, ou então toma muito cuidado para quem você vai falar. Suponhamos, conjecturando, sem cometer nenhuma heresia. Suponhamos que José tem um amigo. Aí vai conversar com um amigo. Pô, cara, sabe o que está acontecendo aí? Pô, minha noiva. Ih, rapaz, o que houve? Tem problema? Pô, minha noiva está grávida. Ih, rapaz, é mesmo? Tá. Pô, cara, tu vai ter que casar então, né? Porque tu vai ser pai. Não, cara, pior tu nem sabe. Eu nem peguei. Ué, como é isso? Não, cara, não tive nada com ela, não. Ih, rapaz. Pô, aí é pior, né? Botou um chifre em tu, né? Não, também não foi assim, não. Ué, então como é que é isso, cara? Primeiro, o camarada já ia ter dificuldade de entender. E muito provavelmente ia falar para José, isso é conversa, cara. Que negócio de Espírito Santo o quê, rapaz? Abre teu olho, mano. Sai fora, cara. A Maria tá te botando uma touca de touro aí, mano. Mete pé. Não é assim? Então, queridos, ou você não fala para ninguém, ou então toma muito cuidado para quem você vai falar. José ficou quietinho. Mas agora olha só o que diz. É verso 20, por favor, meu amado. Olha o que diz no 20. Enquanto ele fazia o quê, igreja? Lê para mim ali, ó. Enquanto ele... O que refletia, hein? Pastor, o cara é espelho para refletir? O que é refletir? Alguém pode me ajudar? Pensar. Alguma outra expressão? Analisar. Gosto disso também. Olha só. Olha para mim, igreja. Lembra que eu falei para você? José já estava o quê? Decidido, sim ou não? E estava decidido, já tinha tomado a decisão dele. Ficou quietinho no sapatinho, falou, na madrugada eu faço a mala, vou para o aeroporto, ninguém vai ficar nem sabendo. Não é assim? Só que olha aqui para mim, queridos. Antes de tomar a decisão, antes de colocar em prática, o que José ensina para mim e para você, queridos? Antes de fazer, antes de praticar, antes de executar aquilo que você está decidido, que muitas vezes você tem até a certeza que aquilo que tem que ser feito, antes ele fez o quê? Refletiu. Tem uma música no secular que o camarada diz assim: quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar para quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até 3. Se precisar, conte outra vez. Acho que é um louvor do Roberto Carlos, tá bom, queridos? Mas nos ensina, queridos, não faça nada sem antes pensar. Tem uma outra tradução que usa a seguinte expressão: José ponderou. Eu acho legal também essa. Ele era um cara que ponderava. Qual é o contrário disso, hein, queridos? Pessoa que reflete antes de tomar uma atitude, qual é o contrário? Alguém pode me dizer? Pode falar, Fernandinha. Impulsivo. É aquele camarada que é razão e emoção, sabe? É papum, como a gente costuma dizer. Veio na... Sai falando, sai fazendo. Você quer ver um que deu problema por causa disso? Moisés.
Moisés, depois de já grande, saiu para passear, né? Aí viu o quê? Um egípcio espancando um judeu. O que Moisés fez? Separou a briga, apaziguou os dois ali, falou, que isso, rapaz, não precisa bater no cara. Vamos conversar aqui, o que aconteceu? Abraça ele, pede perdão. Foi isso que Moisés fez? Ele fez o quê? Matou o egípcio. Deu problema ou não deu? Teve que fazer o quê? Teve que fugir. Porque tomou uma atitude impulsiva, sem pensar. Queridos, olha para mim. Geralmente a impulsividade nos leva a tomar atitudes das quais nos arrependemos depois. Ainda que você tenha 99,99% de certeza que você está certo, antes de tomar uma atitude, pense. Antes de tomar uma atitude, reflita, analise. Sabe por quê, queridos? Por alguns motivos eu vou te dar só 3. Primeiro, quando você está para tomar uma atitude, mas antes de tomar uma atitude você para pensar, primeiro, o sangue esfria. E na grande maioria das vezes, depois que o sangue esfria, as opiniões mudam. Você vê a coisa de outra forma. Você está conseguindo compreender? Hoje mesmo a gente estava vindo para cá, uma coisa bem simples, mas que acontece muito. O camarada veio por trás de mim assim, ele me viu, passou por mim e entrou na minha frente, jogou o carro na minha frente. Se eu não freio, ia bater. Foi, filha? Eu pi. Aí ele estava com o vidro fechado, de dentro do vidro ele fez assim. Ou seja, pediu desculpa, depois ainda ligou até o alerta, não foi, filha? Pedindo desculpas. Eu nem falei isso para minha esposa, mas na mesma hora, sabe o que Deus falou comigo? Ele estava errado, mas precisava buzinar daquele jeito. Mas por que eu fiz? Porque eu fiz sem refletir. Ainda mais que eu achei que eu estava com a razão. Ele que me fechou. Você está conseguindo compreender? Eu estou usando esse exemplo, que é uma coisa superficial, porque vale para qualquer coisa. Muita gente, sem pensar e sem refletir, pega uma arma e mata o outro. E depois que matou? Depois que puxou o gatilho? Tem jeito? Dá para voltar? Não tem como, queridos. O problema, queridos, é que muitas vezes, quando fazemos umas coisas sem pensar, depois não tem como consertar. Falou sem pensar, olha o problema. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, tá? Tem palavras que ferem mais do que uma agressão física, viu? Você está conseguindo entender? Isso que eu aprendo aqui com José. Estava decidido, mas antes, ele parou para pensar. Porque quando a gente para pensar, falei que ia falar 3 coisas, né? Primeiro, o sangue esfria. Geralmente mudamos de opinião. Segunda, quando nós refletimos antes, nós damos tempo a uma coisinha que todos nós temos chamada consciência. Na grande maioria das vezes, a própria consciência te leva a você, pô, peraí, também não precisa isso tudo, né? Certo que o cara vacilou, mas também não precisa fazer isso com ele, né? Sabe-se lá os motivos? Me lembro que um dia desse, vindo para cá, já tem um tempinho isso, quando eu entrei aqui na curva, o camarada atravessando, no meio da rua, tranquilo. Quase que eu atropelei o camarada. Freiei em cima dele, falei, não xinguei, né, mas quase, né? Estava dentro do carro sozinho. O cara passou, eu falei, caraca, os caras são malucos, sei que. Aí quando queridos, eu andei 2 metros no meu carro, Deus falou assim para mim, você não tem noção de como está a cabeça dele. De repente, cheio de problemas, querido. Que eu já andei assim uma vez na rua. Meio desorientado. Estava passando uma luta tremenda, querido. Já contei isso aqui para os irmãos, saí na rua assim meio que sem saber onde eu estava, sabe? Eu tinha levado meu filho, não sei se foi o Vitor ou o Daniel que eu tinha levado na escola, nem lembro. Um dos dois. Uma luta que só o sangue de Jesus, querido. Aí eu vim andando assim pela rua, já falei isso aqui para os irmãos. Queridos, veio um camarada com um uniforme, essas empresas terceirizadas. Chegou perto de mim e falou assim, a paz do Senhor, pastor. Eu fiquei olhando para o camarada assim, falei, Jesus, eu sou péssimo fisionomista, né? Passo vergonha direto por causa disso. A paz do Senhor, pastor. Apertou a minha mão. Queridos, ele falou assim para mim, o senhor não está me conhecendo não, né?
Falei, meu amado, me perdoa, não estou te conhecendo não. Sabe o que ele disse para mim, queridos? Eu também não conheço o Senhor não, mas o meu Deus e o seu Deus conhecem o Senhor. Queridos, foi embora. Queridos, já mudou. Sabe por que quando aquele camarada foi embora, Deus falou para mim? Eu te conheço, estou vendo tudo o que está acontecendo e estou no controle. Está preocupado por quê? Você está conseguindo entender, queridos? Isso que eu aprendo aqui com José. Quando a gente para refletir, sangue esfria, a nossa consciência tem tempo para falar com a gente, e agora o que é mais importante? Quando paramos, refletimos, nós damos tempo para Deus, aleluia, Deus falar com a gente. Porque muitas vezes não damos tempo nem para Deus falar. Em algumas ocasiões não queremos nem que Ele fale. Não queremos nem ouvir o que Ele tem para falar. Eu me acho tão certo, tão na razão, tão convicto, que eu não quero nem saber o que Deus pensa. Não preciso nem dele para resolver a situação. E aí, na grande maioria das vezes, fazemos o quê? Besteira. É isso que eu aprendo com José, mas vamos terminar aqui, queridos, porque... Bota o verso 24, por favor, Guilherme. « 24, filho? Por favor, obrigado, meu amado. Não, é o verso 24. Isso. Aí José decidiu que ia deixar a Maria. Estava decidido. Começou a pensar e tal, vou deixar, não vou, e foi dormir. Nosso Deus é bom demais, né? Aí Deus falou com ele em sonho, José, não precisa deixar ela não, filho. Não tenha medo em receber não, porque ela, o que está no ventre dela é obra minha. Olha só como é que é importante, querido, você dá um tempo para Deus falar com você. E aí a Bíblia diz, verso 24, quando José despertou do sono, fez o quê? Fez o que o anjo mandou, porque o anjo falou, José, vai embora não, filho, deixa ela não, irmão. Quando eu escolhi Maria, a Bíblia não fala isso, eu estou conjecturando para você entender, tá? É como se Deus falasse assim para José, José, quando eu escolhi Maria, filho, eu escolhi você também. Quando eu separei Maria, eu sabia que ela vinha contigo, cara, que ia ter você para ajudar. Que você ia ser o apoio dela. Aí a Bíblia diz o quê? Quando ele despertou do sono, ele fez o quê? Fez como o anjo lhe havia ordenado. José era um homem justo. José era um homem obediente. E olha aqui para mim, igreja. Será que foi fácil obedecer aquela ordem? Caraca, como é que eu vou andar na rua, cara? Como é que eu vou andar de mão dada com a mulher grávida, cara? O pessoal sabendo aí que o filho não é meu, mano. O pessoal sabendo aí da história aí que o filho é do Espírito Santo. E agora? Será que José ficou tão preocupado com isso assim? Sabe por que eu tenho certeza que não? Porque José sabia, porque Deus falou pessoalmente com ele. Ele sabia que aquilo era plano, que aquilo era projeto de Deus. José não estava mais nem aí para o que o povo estava pensando, José não estava nem aí para o que o povo ia falar, porque ele sabia que aquilo era Deus. Quando nós temos a consciência, queridos, que estamos no centro da vontade de Deus, quando temos a consciência que estamos fazendo a vontade dEle, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem preparado para nós, meu amado, deixa os outros pensar, deixa os outros falar, eu não estou nem aí, porque eu sei que eu estou fazendo a vontade do meu Deus, posso estar confundindo e desagradando a homens, mas estou agradando ao meu Deus, aleluia, isso é tremendo, queridos, deixa os outros pensar. Eu sei o que Deus tem falado comigo. Você consegue entender? Para a gente fechar. Guilherme, põe o capítulo 2, por favor, meu amado. Verso 13. 13, por favor. Para adiantar aqui por causa do nosso horário. Resumindo aqui, queridos, porque a gente tinha mais umas 40 minutos ainda para falar aqui para os irmãos. Resumindo aqui.
Jesus nasceu. Ele assumiu a mulher, olha que bênção. Segurou, ficou ali na bênção. Jesus nasce. Aí os magos vão lá visitar, os irmãos conhecem a história, né? Herodes fala, quando vocês acharem, vem aqui que eu quero lá adorar também. Conversa fiada de Herodes, né? Aí depois que os magos foram embora, olha para mim, um anjo do Senhor apareceu novamente como para José? Em sonho. Acho que José dormia pra caramba, né? Porque o que Deus falava com ele em sonho era uma grandeza, né? Levanta-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para onde? Fuja para o Egito. Ao verso 14 diz o quê? Pode botar o 14, por favor, Guilherme. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe partiu para o Egito. Verso 15, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito, chamei o meu filho. José era obediente, José era alguém que estava sempre atento à voz de Deus, ao que Deus falava. E quando Deus falava, ele obedecia imediatamente, porque aqui você vai ver que Deus falou com ele de noite, a Bíblia diz que de noite mesmo. Ele pegou Maria, pegou a criança e falou, vamos embora, que Deus mandou embora. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus te der uma ordem, não fica procrastinando não, querido. Quando Deus te der uma ordem, não fica enrolando. Obedeça logo. Foi isso que José fez. Verso 19, por favor, Guilherme. Olha o verso 19, o que é que diz? Depois da morte de Herodes, ele foi embora, porque Herodes queria matar a criança e tal, só que Herodes já tinha morrido, tá? Verso 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse, verso 20, de novo, levante-se, tome o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Verso 21. Levantando-se, José, mais uma vez, obedeceu. Levantando-se, José tomou o menino, sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Agora olha o verso 22. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar do pai, que era Herodes, o que diz ali? Em lugar de seu pai Herodes, o que aconteceu com José? Ele teve o quê? Teve medo. Medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. Foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Agora olha aqui para mim. Deus fala assim, José, pode voltar. Herodes já morreu, a galera que queria matar o menino já está todo mundo morto. Aí ele vai e obedece, né? Pega a criança, o menino, a filha, a esposa e vai. Só que a Bíblia diz, amados, que ele fica sabendo que lá, no lugar de Herodes, que a hierarquia é assim, né? Morre um rei, entra logo o imediato. O Herodes morreu, o filho Arquelau assumiu. Aí a Bíblia diz que José ficou o quê? Com medo. Olha aqui para mim, igreja. Quem foi que mandou José voltar? Quem foi? Aí ele está se preparando para voltar, então fica sabendo que Arquelau está reinando lá, ele fica com o quê? Com medo. E aí Deus fala assim para ele, ó, rapaz, tá com medo de quê? Quem foi que mandou você voltar? Não fui eu? Vai que eu garanto, rapaz. Foi isso que Deus falou para José? Foi, igreja? Pelo contrário, olha o que diz, verso 22. Porém, ouvindo que, no final do verso, e tendo sido avisado por Deus em sonho. Sabe o que eu entendo aqui para a gente fechar, queridos? José ficou com medo, sim ou não? Deus o repreendeu porque ele teve medo? Sim ou não? Não. Porque mesmo no centro da vontade de Deus, mesmo em comunhão com Deus, mesmo com intimidade com Deus, muitas vezes eu e você, ainda assim, temos medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus entende. Os homens podem até não entender, ser medroso, rapaz. Porque tem pessoas que acham que corajoso é aquele que não tem medo, né? Esses dias, falando para os alunos lá do Adventista, lá da escola que meu filho estuda, eu falei isso para eles. Eu fui convidado para falar um pouquinho sobre medo para eles lá, foi muito legal. Uma galerinha abençoada para ficar em silêncio, só o sangue de Jesus, né? Mas, queridos, o corajoso não é aquele que não tem medo, não. O corajoso é aquele que enfrenta, mesmo com medo. E há determinadas situações na minha vida e na tua vida que todos nós temos medo.
José teve. E Deus entendeu. Tanto que Deus fala para ele: José, fica tranquilo, então, você não quer ir para lá, não? Vá para Nazaré. Você está conseguindo compreender, queridos? Amados, fiquem em pé na presença do Senhor, porque senão a gente fala até 9 horas da noite. Eu quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui à frente. Geralmente eles vêm devagarzinho assim, sabe, para falar: pastor, está acabando. Eles vão tocar. Vou pedir o nosso pianista, já veio? O último a chegar, o pianista. Ó, só Jesus na vida desse pianista, né? Vou pedir o Davidson para tocar ali bem baixinho, para a gente encerrar. Eu quero orar pela sua vida. Queridos, nós falamos aqui de um casal chamado José e Maria. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando isso aqui aconteceu na vida deles, quando Maria foi chamada e tal, eles eram jovens. Eram novos. E foram chamados por Deus para um grande propósito. Foram chamados por Deus para fazer parte de um projeto, de um plano que mudaria a história de toda a humanidade. Tanto que a história hoje é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Esse camarada foi verdadeiramente, esse camarada com respeito, tá, queridos? Jesus foi o divisor de águas. E ainda hoje ele é o divisor de águas na minha e na tua vida. Deus chamou Maria, Deus chamou José, porque Deus sabia que podia contar com eles. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Deus ainda continua com outros projetos. E Ele quer poder contar com você em alguns desses projetos. José teve medo, não teve? A gente também tem. A gente também tem. Eu já tive algumas situações na minha vida que eu tive medo. Mas eu me lembro que uma delas, acho que eu nunca nem falei isso aqui para os irmãos. Uma delas foi quando o pastor Carlos Eufrásio me convidou para dirigir a congregação da Coroa. A congregação estava passando por um momento muito complicado. Eu sei de que forma eu encontrei aqueles irmãos lá quando eu cheguei lá. Eu sei. Meu filho Daniel pequenininho. Eu morando de favor na casa da minha sogra. A minha sogra morava na subida ali do morro, sendo que a congregação era no pico. Lá no alto mesmo. Tanto que tinha uma casinha lá que a gente via daqui de baixo. A casa mais alta. Lembra disso, irmã? A casa tinha uma caixa d'água em cima, era a mais alta do morro. Era a congregação da Coroa, no pico. Era bom que a oração chegava rapidinho, estava pertinho do céu, né? Mas eu lembro que eu tive medo. Falei: Senhor, será que eu consigo? Mas eu falei para ele, Senhor, eu estou com medo. Eu fiquei lá 4 anos. 4 anos. E até hoje tem momentos que eu tenho saudade. Até hoje. De vez em quando eu conto com alguns irmãos. No outro dia o Fábio falou: ô Jorginho, que saudade daquele tempo. Mas eu tive medo. Há não muito tempo atrás passei por uns problemas de enfermidade. Eu tive medo. Deus conhece, querido. A gente não precisa dar uma de fortão, sabe? Não, Superman. Irmão, tranquilo, irmão. Não tem medo não. Pode vir. Conversa, querido. Todos nós temos. Todos nós. Qual é o segredo? Fala para Ele. Porque Ele quer poder incluir você, querido. Assim como Ele fez com José e com Maria, Ele quer incluir você nos projetos e nos planos dEle. Ele tem um projeto que Ele vai precisar da Simone. Ele tem um projeto que Ele vai precisar da Jocenira. Ele tem um projeto que Ele vai precisar da Fernandinha.
vai precisar do Fabiano, da Rosângela, do Rodrigo. Mas sabe qual é o problema? Que ele não nos obriga. Ele convida. Sandra, tem um projeto aqui que eu queria incluir você. Você aceita, filha? Maria podia falar assim, eu não quero esse negócio não. Ficar andando pela rua aí, servindo de chacota. José podia falar, eu quero não. Levar fama de corno aí pelo meio da rua. Olha lá o corno, que a mulher disse que está grávida do Espírito Santo, o trouxa acreditou. Aleluia. Maria falou, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. E o que Deus fez na vida de Maria, Ele quer fazer na minha e na tua vida. Deus fez, Jesus, gerou Jesus dentro de Maria, ou seja, Jesus começou ali dentro, depois saiu para todo mundo, né? É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida, queridos. O Espírito Santo quer gerar Jesus aí no seu interior, e daqui a pouquinho, Ele vai começar a sair para que as outras pessoas vejam Jesus na tua vida. É isso que Ele quer. Esse é o projeto dele para mim e para você. Esse é o projeto. Não vou pedir para você levantar a mão. Só vou pedir para você baixar a sua cabeça. Fechar os seus olhos. E você e Deus. É você com Deus. Não é você com o pastor Jorge, não é você com esse irmão que está do teu lado, não é você e teu marido, você e tua esposa, você e teu filho. É você e Deus. Vai falar para ele, Senhor, se o Senhor tiver um projeto aí que o Senhor possa me incluir, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Coloque-se à disposição de Deus nessa noite, querido. É só do que Ele está precisando, que você se coloque à disposição dEle. Senhor, mas eu não sei fazer, deixa que Ele sabe. Eu não posso, deixa que Ele pode. Eu não sou capaz, deixa que Ele te capacita. Só se coloque à disposição. Foi o que Maria fez. Maria falou, Senhor, eu não sei como é que vai acontecer. Eu não tenho marido, eu não me relacionei com homem nenhum, eu nunca fui mãe, eu não sei cuidar de uma criança, mas eu estou aqui. E Deus confiou a Maria o mais especial de todos os bebês da humanidade. Foi ela que cuidou, foi ela que trocou fraldinha, foi ela que amamentou. Não era dela, ela sabia, porque os nossos filhos, na verdade, eles não são nossos. É que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender isso. Daniel não é meu, Vitor não é meu, eu só estou cuidando deles. Deus me deu para cuidar, mas são dele. Faça isso nessa noite, você e Deus. Ore e fala, Senhor, eu estou aqui. Aleluia. E alguns que estão aqui já até sabem o projeto que Deus está falando. Alguns que estão aqui, Deus está falando assim, sabe, filha, aquele projeto que eu tinha te falado, que eu já te chamei há algum tempo, e você finge que não é contigo? Pois eu estou falando de novo agora, falando claro, é com você que eu estou falando. Vem. Se coloca à minha disposição. Aleluia, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Eu também tenho os meus planos, Senhor. Eu também tenho os meus propósitos, eu também tenho os meus projetos, mas como eu acabei de dizer, Senhor, esses são meus. Mas eu não quero que se cumpram na minha vida os meus projetos, Senhor. Eu quero que se cumpra. Que se cumpram na minha vida os teus projetos, Senhor.
eu me coloco à tua disposição, para que o Senhor cumpra na minha vida os teus propósitos. Senhor, eu coloco a minha família nas tuas mãos, Senhor, porque eles não são meus. O Senhor apenas me deu para cuidar deles. A Elizabeth é tua. O Daniel é teu. O Vitor é teu, Senhor. E eu sou teu também, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, entregando as nossas vidas nas tuas mãos. Se há alguma utilidade em nós para o teu reino, eis-nos aqui nessa noite, Senhor. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Faz-nos nas nossas vidas segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado.